especial ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua proteção, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida, na vida dos nossos familiares. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E obrigado por esse momento, podermos estar aqui para te adorar, para te louvar e prestar o nosso culto ao Senhor. Que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, que o Senhor esteja conduzindo esse culto, que os louvores de Deus possam ser para te honrar, para te engrandecer, e que a palavra de Deus possa vir a falar a cada um de nós, e do que ouve, para que possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.
te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Vamos compartilhar a palavra de Deus agora. Convido você a estar orando. Nós vamos ler Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Nós vamos orar por essa palavra. Para que Deus ele esteja nos iluminando a respeito da palavra dele. Desde já eu convido os irmãos que estão nos acompanhando a compartilhar essa live para que ela alcance mais pessoas e que a palavra de Deus ela possa ser compartilhada com aqueles nossos amigos, nossos familiares. Se encontra lá em Lucas capítulo 7, do 1 ao 10. Amém? Vamos orar antes, para que Deus ele esteja nos abençoando através dessa palavra. Pai, nós somos gratos por poder compartilhar a Tua palavra com liberdade, por podermos compartilhar, Deus, com os nossos irmãos a respeito daquilo que o Senhor tem nos falado. Que o Senhor, Deus, esteja abençoando cada um de nós. Abençoa também, Deus, aqueles que ainda irão ver essa live, onde irão nos acompanhar por outros meios, que o Senhor esteja abençoando cada um, Deus, a quem essa palavra alcançar. Que o Senhor esteja nos dando tranquilidade, que o Senhor esteja nos enchendo da Tua paz. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas 7, do 1 ao 10. Diz assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles e já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo estará curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, e encontraram o servo reestabelecido. Então, nós vamos falar de uma fé como a fé daquele centurião. Certo? E eu queria que nós pensássemos e entendêssemos primeiro que Jesus ele estava diante de dois públicos. Um público que tinha uma fé baseada em méritos meramente humanos. Né? Jesus vai curar aquele servo daquele homem, porque aquele homem ele tem sido muito bom para conosco. Ele tem demonstrado amor para com a nossa nação. Ele tem feito obras grandiosas para o nosso bem. Então ele merece que o seu favor, ele merece que você cure o servo dele. E aí ele também, Jesus ele se depara, além dessa fé, né, que é baseada em méritos, ele também se depara com a fé genuína, que é a fé daquele centurião. Uma fé que entende onde ele está, na situação que ele se encontra, entende que ele depende de Jesus. E Jesus ele não tem obrigação nenhuma com a bênção ao servo dele. Mas é pela fé que ele pede a Jesus para que cure. Mesmo sabendo que não merece o favor de Jesus, de Deus. E ele vai e pede. Então, primeiramente eu queria que nós pensássemos justamente nesses dois cenários. Nessas duas fé que Jesus está de frente, né?
Ele está diante de uma fé genuína e uma fé baseada em méritos humanos. E aí, eu gostaria de explanar esse texto com os irmãos e começar falando lá, né? Jesus ele terminou de dar instruções ao povo e aos seus discípulos e ele foi entrando em Cafarnaum, né? A cidade que foi o centro do ministério de Jesus, onde ele passou a maior parte do tempo. E chegando nessa cidade, veio ao encontro líderes do povo judeu, justamente a mando daquele homem, daquele centurião, para que Jesus fosse até ele curar aquele servo que estava à beira da morte. E era um servo muito importante para ele, muito estimado por ele, né? E aí, o texto fala que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu do que Jesus era capaz de fazer, do que Jesus estava fazendo no povo, né? E aí nós lembramos do que Jesus estava fazendo, né? Os cegos viam, os aleijados andavam, pessoas endemoniadas eram libertas, né? E vários milagres Jesus estava realizando no meio do povo. E isso como também um sinal que ele era o Messias esperado pelo povo judeu, né? E ele cumpriu tudo isso, ele fez tudo isso e ele ficou conhecido a ponto de um centurião que nunca teve um encontro com Jesus pessoal, mas ele tinha a certeza que Jesus ele podia, né, curar aquele servo dele. E aí, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o conhecer Jesus é que nós precisamos primeiramente ouvir. E alguns domingos atrás eu preguei justamente sobre isso, né? E você pode conferir lá no YouTube, que está lá essa pregação. E aí eu falei, lá baseado em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E aí como vão ouvir se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. E aqui nós estamos, nessa questão de conhecer Jesus. E para conhecer uma pessoa, para conhecer Jesus, a gente precisa ouvir falar, né? Para conhecer Jesus, a gente precisa ouvir falar dele. E aí é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos ouvindo falar de Jesus. Jesus é o centro dessa palavra. Jesus deve ser o centro da vida de todo cristão. E para que uma pessoa se converta a Cristo, para que ela reconheça Ele como Salvador, ela precisa ouvir do que Jesus é capaz de fazer. E aí nós estamos fazendo justamente isso, mostrando que Jesus é capaz de... Ele tem autoridade, como a gente vai ver logo mais, sobre qualquer coisa, né? E Ele é o único que pode nos dar a salvação. Então nós precisamos ouvir primeiramente isso. Precisamos entender que nós precisamos ser salvos de quê? Do pecado. Para isso nós precisamos ir até Jesus. E foi justamente o que o centurião fez. O centurião buscou ir ao encontro de Jesus. Ele estava com seu servo e ele ouviu falar de Jesus, ouviu o que Jesus poderia fazer na situação que ele estava enfrentando. E ele enviou líderes judeus que provavelmente eram chegados, né, a ele. E ele mandou esses líderes, vá lá, traga Jesus, por favor, a mim, para que ele cure meu servo. Porque eu sei que ele é capaz de fazer isso. Então ali surgiu a fé daquele centurião. Ele ouviu falar e ele buscou esse Jesus que poderia transformar a vida dele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, nesse momento, nessa palavra é que para que nós possamos ter uma fé como a fé daquele centurião, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ouvir falar dele. Nós precisamos buscá-lo para que ele possa nos transformar, para que a nossa fé possa ser como a fé daquele centurião. A segunda coisa que eu queria entender é justamente a questão que eu queria que nós pensássemos, é justamente a questão da autoridade de Jesus, né? E aí quando a gente fala de oração, a gente entende que a autoridade de quem ouve a oração é suprema. Não há outra igual. E aí, como o pastor Manuel sempre fala, né? Quando nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, é Deus quem trabalha. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essa concepção de que nós não devemos se basear na nossa força, mas nós devemos confiar em Deus, que pode todas as coisas. E não em nós, na nossa força, que pode só algumas coisas, que é extremamente limitado.
né? E aí quando a gente ora, a gente entende que do outro lado, de quem ouve a oração, ele é a autoridade suprema. E aí, assim como aquele centurião, nós também temos a mesma experiência de vida, de entender o que é estar sobre ordem, e também estar, talvez, ser autoridade, né, de alguém. Porque, vamos lá, pensar. O centurião, né, era um oficial do Império Romano que era responsável por 100 homens. Ele tinha 100 soldados, né, sob suas ordens. Ou seja, ele era uma autoridade. Tinha 100 homens lá que eram obedientes a ele. E como ele falou aqui, ele dizia assim, ó, vai ali, e eles iam. Vem aqui, e eles vinham. Né? Então, ele era uma autoridade. Ou seja, tinha homens que obedeciam às ordens dele. E ele também obedecia a ordem de outro, que na hierarquia lá do império seria o tribuno, que era responsável por comandar até 5 centuriões. Então, nós, entendendo isso, entendendo a situação que se encontrava aquele centurião, né, sob ordens e também tendo autoridade sobre alguns homens, e também nós podemos imaginar também na nossa própria vida, que nós estamos sujeitos à autoridade de um patrão, ou de um líder, ou do pai, da mãe, né? Ou mesmo do governo, através de leis que nós temos que obedecer. E então nós estamos sujeitos à autoridade. Então essa experiência é comum a nós, assim como era também ao centurião. Nós podemos entender o que é estar sob autoridade, o que é ter autoridade. É alguém que manda um, vai e ele vai, chama um e ele vem, né? Faça isso e ele faz, como o próprio centurião diz. Então, a primeira coisa é entender essa questão da autoridade, que nós também temos essa experiência de saber, né, o que é estar sujeito a uma autoridade, ou ter autoridade sobre alguém. E da mesma forma, e a partir daí desse princípio que o centurião entendeu, o que nós devemos entender também, entender que Jesus, Deus, ele tem autoridade sobre qualquer outra coisa, certo? Ele é a autoridade suprema, como eu já falei. Ele manda tudo, e tudo obedece. E é por isso que um dos discípulos fala, quando ele acalma a tempestade, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Né? Então Jesus é o cara que manda em tudo. E, consequentemente, nós podemos confiar que aquele que está do outro lado da oração, ele pode resolver qualquer situação, por mais impossível que seja, para nós, aos nossos olhos, aos olhos de quem quer que seja. Mas ele pode fazer, porque ele é a autoridade suprema. E Deus, ele é movido por fé e não pelas obras. Quando os líderes religiosos, os líderes do povo judeu lá, eles vão até Jesus, eles dizem o quê? Jesus, aquele homem merece. Por quê? Porque ele construiu a nossa sinagoga, ele quer muito bem a nossa nação. Então ele merece. Faça esse favor por nós. Né? E Jesus, no versículo 9, ele se admira muito com a fé daquele homem. E diz assim, nem em Israel eu vi como a fé desse homem. Então, Jesus, ele não se impressionou com as coisas que aquele homem tinha feito, com a bondade que aquele homem tinha feito, mas ele se impressionou e se admirou com a fé que aquele homem tinha. E poucas vezes a Bíblia ela relata em situações que Jesus se admirou. Essa é uma das raras. E outra vez que Jesus se admirou foi com a incredulidade de alguns. Né? E nesse momento aqui Jesus se admira com a fé daquele homem, que nem de Israel era. Né? Os judeus eles tinham aquela questão de ser prioridade e tudo, mas eles não tinham a fé como a fé daquele centurião, que não se achou digno nem de receber Jesus na sua casa, mas que entendeu que Jesus ele tinha uma autoridade tamanha que ele não precisava nem ir até lá, onde o servo dele estava doente. Mas ele podia dar ordem, que ele fique bom, ele iria ficar. Assim como no versículo 10 a gente viu que ele foi restaurado. Então Deus ele não se baseia nas nossas obras,
certo? Nós não vamos orar, nós precisamos entender que nós não vamos poder orar e, Deus, você me dê isso porque eu fiz isso, isso e isso. Não, com Deus não funciona dessa forma. Não existe essa barganha com Deus. Deus ele nos dá simplesmente por sua graça. Porque nenhum de nós merecemos coisa boa alguma de Deus. Tudo que Ele nos dá de bom é lucro, é bênção advinda dele. E não porque nós merecemos, mas pela graça dele. Aí, precisamos também, primeiro, recapitulando, né? Primeiro conhecer Jesus, né? Ouvir falar dele, buscar a ele, para que ele possa nos transformar e nos dar uma fé como aqui daquele centurião. E também entender a autoridade de quem nos ouve, né? Para que a gente possa ter uma fé, como a fé daquele centurião, nós precisamos entender quem está do outro lado, quem está ouvindo as nossas orações e o que ele pode fazer, o tamanho da autoridade daquele que ouve as nossas orações, para que nós possamos ter uma fé como a fé daquele centurião. E outra coisa também, para que a gente possa compreender e ter uma fé como aquela, é que nós não somos dignos, certo? Reconhecer que nós não somos dignos. E assim como ele fez, ele entendeu que não era digno do favor de Deus. Ao contrário dos líderes religiosos que ele pediu para, vá lá, peça a Jesus para vir curar o meu servo. E eles foram. Só que eles estavam baseados em méritos, em obras. Ele merece. Por quê? Porque ele fez isso, isso e isso. Né? Mas o centurião, ele não tinha essa concepção, ele não tinha essa mentalidade. Tanto é que, antes mesmo de Jesus chegar até a casa dele, ele mandou os amigos dele irem até Jesus. E eles foram e disseram o recado dele. Ele disse que você não precisava nem ir até lá. Porque ele sabe que você tem autoridade tão grande que você pode dar a ordem daqui mesmo. E ele não se acha digno de recebê-lo na casa dele. E ele se acha tão indigno que nem ao teu encontro ele se dispôs a vir. Porque ele sabe que ele não merece, ele não é digno. Né? E aí ele entendeu isso. E ele entendia que não era digno do favor de Deus, daquela forma. Ele precisava que o servo dele fosse curado. Ele gostaria muito, porque ele amava aquele servo. Mas ele entendia também que ele não era digno de receber uma coisa tão boa da parte de Deus. Ele pediu, assim como nós também devemos pedir. Não estou falando que nós não devemos orar. Pelo contrário, nós devemos orar. Mas entendendo que Deus ele não tem dívida nenhuma conosco. Ele não tem obrigação nenhuma de nos abençoar, de nos dar coisas boas. Porque nós fazemos totalmente o contrário da vontade dele. Todos somos pecadores. Então, simplesmente por isso, nós não merecemos nada de bom de Deus. Mas mesmo assim Ele nos dá. Por causa da sua graça, da sua misericórdia. Então, eu estou chamando para que nós possamos reconhecer que nós somos indignos do favor de Deus. Assim como aquele centurião reconheceu. E não quis nem que Jesus entrasse na casa dele. Não por outro motivo, mas simplesmente porque ele entendia que ele não era digno de que Jesus entrasse debaixo do teto dele. E também entender que as nossas obras não nos purificam. Aquele centurião, ele também tinha esse entendimento. Ele fazia coisas boas, ele construiu a sinagoga lá dos judeus, como eles mesmos citaram, e com certeza eles eram gratos por aquilo que ele tinha feito por eles, por aquela coisa boa, aquela boa obra que ele fez por eles, e pelo amor que ele demonstrava à nação de Israel. Eles eram gratos por tudo aquilo. Mas aquele centurião, ele não achava que só por ele ter feito essas coisas boas e muitas outras que com certeza ele fez e não foram citadas aqui, ele não entendia que por causa disso ele era puro e ele era digno de receber a visita de Jesus ou digno de se encontrar com Jesus, como ele mesmo falou. Não era por causa das obras dele que ele se achava puro, que ele se achava bom. Existem muitas pessoas que
entendem e ensinam dessa forma, que através das coisas que nós fazemos, nós podemos ser bons, mas não é bem assim que funciona. As nossas obras, elas não nos purificam. Nós continuamos pecadores, mesmo fazendo coisas boas. O que nós precisamos é da fé. Uma fé como a da fé daquele centurião. Tendo a fé como a daquele centurião, consequentemente nós iremos fazer coisas boas, né? Mas fazer coisas boas não necessariamente significa que a pessoa tem fé. Existem pessoas que nem sequer acreditam em Deus e fazem coisas boas, né? O que nós precisamos é da fé. A fé é o único meio pelo qual nós podemos depositar em Jesus e ser salvos. E eu queria que nós entendêssemos isso e refletíssemos sobre isso, né? Que a nossa fé ela deve ser centrada em Cristo, deve ser totalmente colocada em Jesus para que nós possamos ser salvos. E nós precisamos entender que nós não fizemos nada para merecer uma tamanha bênção de Deus. A salvação é uma coisa que ninguém pode comprar. O homem mais rico do mundo não pode dar todo o seu dinheiro para adquirir a salvação. Nós não podemos dar tudo que nós temos para ser salvos. A salvação ela não tem preço. É uma coisa que foge da nossa compreensão. E nós não podemos obtê-la de outra forma, sem ser por meio de Jesus. E entendendo isso, como eu falei, resumindo, a fé do centurião, né? Uma fé centrada em Cristo, que entendia que ele não era digno de receber nada de bom, assim como nós também não somos dignos de receber a salvação. Isso é graça. Graça é um favor a quem não merece. Ou seja, nós recebemos de graça, ou seja, sem pagar nada, aquilo que nós recebemos de graça, uma coisa que nós não poderíamos pagar, que é a salvação. Dessa forma, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar com os irmãos, que nós não podemos fazer nada para merecer ser salvos. Nós somos salvos simplesmente pela graça de Deus, ou seja, todo crédito, todo mérito é dele, não é nosso. Então que nós possamos meditar com essa palavra hoje e entender que nós precisamos de fé, e a fé é mais valiosa do que boas obras. Amém? Vamos orar. Que Deus ele esteja abençoando cada um de nós. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos por esse momento em que podemos te cultuar, te adorar, te louvar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos fala, que nos ensina a respeito do que o Senhor quer para nós. Pedimos que o Senhor esteja, Pai, abençoando para que nós possamos, Deus, ter uma fé como a fé daquele centurião. Uma fé que não é baseada em coisas que nós fazemos, não é baseada em méritos humanos, mas simplesmente centrada em Cristo, sabendo que nós nada merecemos, mas que por amor o Senhor dispensa a nós várias coisas boas, várias bênçãos, inclusive a salvação, que dinheiro nenhum pode comprar. Que o Senhor Deus esteja nos fazendo meditar e refletir sobre isso, e que essa palavra de Deus possa ficar em nosso coração. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nossa semana. Sigam nossas redes sociais, nosso Facebook, Igreja Batista do Paraty, Instagram, IB Paraty, e no YouTube também nós temos um canal e também contamos com a sua inscrição lá, Igreja Batista do Paraty no YouTube. Um abraço.